chama violeta que aqui vem pra transmutar e anuncia a nova era que vai comandar sobre a terra. Essa é a chama violeta que aqui vem pra transmutar e anuncia a nova era que vai comandar sobre a terra. Ela é um presente do meu mestre que já chegou para assumir. É coração, cabeça e mão de quem com ele for seguir. Ela é um presente do meu mestre que já chegou para assumir. É coração, cabeça e mão de quem com ele for seguir. Agora que o Salvador lhe entregou a autoridade, tá começando um novo tempo pra quem tiver maturidade. Agora que o Salvador lhe entregou a autoridade, tá começando um novo tempo pra quem tiver maturidade. Ao caminhar pro interior, usar a chave do amor, que é hora de se transformar. Quem aqui quiser continuar, ao caminhar pro interior, usar a chave do amor, que é hora de se transformar. Quem aqui quiser continuar. Boa noite. Boa madrugada, né? Salve, sejam todos bem-vindos ao segundo dia de conexão com a chama trina e a chama violeta de Saint Germain, Miguel Arcanjo e Mestre Nada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chama trina e é só começar a live que eles começam a bagunça. Bebês, Tigrão, meu amor, calma. Cacauzita, vem cá, vem. Vem pra cá, vem. Bom, eu só queria antes falar uma coisa, né, que tá relacionada ao motivo, ao propósito dessa live tá acontecendo agora, dessas lives, né, essa jornada de 40 dias de lives, que, como eu já mencionei, né, na live anterior, é principalmente para a gente manter a nossa vibração elevada, nos conectarmos mais com a nossa essência, com a divindade superior, com o universo, com Deus, com a fonte, como você queira chamar. E aí houve um questionamento sobre o carnaval ser apenas uma energia ruim, né, de baixa vibração. E é claro que não tem nada a ver com isso. O carnaval, numa forma geral, ele é uma época de celebração, mas a gente sabe
que a nível espiritual existe bastante desequilíbrio e muitos seres que já são, né, de baixa vibração, eles se aproveitam dos desequilíbrios de algumas pessoas, que no caso a gente pode dizer que seja uma grande maioria, e acabam se aproximando, baixando mais ainda a vibração das pessoas, com isso até mesmo do planeta e tal. Agora, isso não significa nem que o carnaval seja única e exclusivamente algo de baixa vibração, e nem que todo mundo está, né, nessa vibração mais baixa. A questão é, no dia a dia, independente da época, a gente sabe a dificuldade, ou melhor do que a dificuldade seria dizer o desafio, né? O desafio que é a gente se manter sempre em vibração elevada. Só um momentinho. Gatinho, gatinho. Calma, calma. Nossa, quem fez isso? Que coisa feia, né? Ô, bebê. Isso é fome, é? Ai, estou de volta. Então, vamos lá. Então, a gente sabe do desafio que é se manter em alta vibração o tempo inteiro. Porque a gente tem rotinas na vida que nem sempre nos permitem estar sempre em meditação ou estado meditativo. Então, muitas vezes, a gente pode tropeçar, né? Pode cair, pode ficar para baixo, e isso permite que seres de baixa vibração se aproximem e às vezes até se acoplem na nossa energia. No carnaval, isso aumenta um pouco devido às questões que envolvem. Mas, mais do que isso, faz muitos anos, né, que eu trabalho já auxiliando pessoas através das terapias, através do trabalho com a espiritualidade, e inclusive antes até, né, desse trabalho mais formal, né, de terapias e afins, informalmente eu já fazia, né, algo assim do gênero. E nesse caminho a gente encontra várias pessoas e sem julgamento zero, apenas trazendo, né, um fato. Muitas pessoas trabalham nesse sentido apenas com aqueles que já são despertos, que já estão no caminho e querem se desenvolver mais, querem se aprofundar. É ótimo porque, mesmo estando nesse caminho, muitas vezes a gente precisa sim de certos direcionamentos e, claro, a gente sempre tem como aprender mais e aprofundar mais. No meu caso, normalmente eu trabalho com pessoas que não estão despertas, mas que estão naquele ponto de poder se abrir para esse despertar, poder se abrir para essa nova percepção, né, da espiritualidade, das conexões e tal. Então é isso que a gente tem que lembrar, né? Nem todo mundo tá no mesmo grau de desenvolvimento espiritual. Então, nem tudo é válido para todos, mas sempre tem alguém que pode precisar dessa ajuda ou que pode se beneficiar de estar praticando ou tendo práticas, né, para elevar a vibração, expandir mais a consciência e tal. E como eu falei, né, nesse período da quaresma, é um período que normalmente pessoas de determinadas religiões, né, especialmente cristãs, elas têm aí o hábito de ter certas práticas, né, meio que como uma penitência, e elas muitas vezes fazem jejum,
oram, meditam, praticam caridade, etc., para se preparar para a Páscoa, né, que seria o tempo da ressurreição de Cristo. Então, como eu falei, né, aqui não é exatamente o que a gente faz, mas sim, é um momento para a gente estar em conexão com a nossa essência, com o divino e praticar um pouquinho, ter um pouquinho mais de conhecimento, fazer orações, meditações, decretos, etc. Então vamos lá, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho sobre a chama trina. Então, a chama trina, ela é justamente a essência do universo. Deus, Criador, o todo dentro de nós. Eu mencionei ontem, né, que a chama trina, ela tem 3 cores. Ela é como se fosse uma chama, né, uma chispa divina de energia primordial que se manifesta na trindade de 3 chamas. Então você tem uma chama azul, uma chama dourada e uma chama cor-de-rosa, que são as representações dos aspectos divinos do universo. A gente pode dizer que ela representa o nosso divino interior, a nossa parte divina que se reconhece como una com o próprio universo, que de fato é. Então a gente tem a chama azul, né, que é onde eu trago a representação de Arcanjo Miguel, não necessariamente ou exclusivamente, mas no caso desse trabalho, é a nossa conexão. Então é justamente a nossa capacidade de manifestar e realizar aquilo que a gente gostaria, precisa, está no nosso propósito, né, nessa vida. A conexão e a autopermissão de soltar para o divino interior, para que através dele tudo possa ser realizado. Aí nós temos a chama amarela dourado, que é a iluminação, a sabedoria, né? Então é a nossa consciência de que somos parte do todo, somos parte do uno, sem separação, sem divisão, que tudo que acontece faz parte de um aprendizado infinito que nossas almas desejam receber nessa experiência terrena. Então, a gente sabe, né, que quando a gente vem também para se desenvolver. E aí temos a chama rosa, que representa o amor e a compaixão divina. Então, é a máxima expressão do que pode ser compreendido como amor incondicional. Amar por simplesmente amar, compreendendo e sentindo que o amor que é vivido dentro é o mesmo que é emanado para fora. A harmonia dessa trindade interior, ela se reflete em nossas vidas, trazendo essas virtudes para cada ação que tomamos e cada pensamento que manifestamos. Isso quando a gente está alinhado, né, com essas energias. E aí é curioso porque aqui, né, na nossa vida terrena, que não deixa de ser a terceira dimensão, a gente está constantemente recebendo tanto estímulos positivos, que fortalecem essa nossa conexão, como também estímulos negativos, né? Que são sabotadores dessa conexão divina em nós. Então, a gente pode pensar em alguns, né, desses sabotadores que, por exemplo, a raiva, né? Ela é algo que, inclusive, eu costumo dizer que a gente não tem que se proibir de sentir raiva. Isso é natural. Quando a gente passa por determinada situação, é natural que a gente sinta raiva. A questão é o que a gente faz com ela. Como que eu posso observar o que ela causa em mim e o que ela geraria caso eu reagisse nessa vibração. Então, a partir daí, eu consigo transmutar a raiva em algo mais elevado. Mas o que eu não posso é ficar guardando e falar, eu não posso sentir raiva. E aí eu fico com aquela energia presa, né?
isso acaba que faz mal. Mas a raiva, ela sabota a gente em vários pontos também. E principalmente, traz junto, né, com essa raiva vem um sentimento de desarmonia, né, de desconexão. A gente tem a culpa, que é algo que o ser humano carrega demais, né? A gente se julga e se culpa por diversas coisas. E isso também atrapalha até mesmo a nossa capacidade de compreender situações, né? Porque a gente começa logo a pôr o julgamento e a culpa, em vez de só observar e tentar compreender o significado de cada situação, né? E outro sentimento que é sabotador é o medo, que também é muito comum na maioria de nós, né? E inclusive sabota até mesmo a nossa capacidade de amar, né? Porque a gente tem medo de se abrir, de ser quem a gente, de se mostrar, né? Como a gente é, de ser quem a gente é. Então, para que a gente possa manifestar o divino dentro de nós e aplicar esse, como se fosse um antídoto, né, para esses sabotadores que a gente pode chamar de vírus, é importante que a gente se conecte com a nossa essência, que a gente se conecte com nós mesmos e busque práticas que possam nos elevar a nossa vibração, nos manter no aqui e agora. Então, a meditação, ela é uma prática que auxilia yoga, terapia e tudo aquilo que nos auxilia no autoconhecimento, né? Um autoconhecimento profundo, não só de quem nós somos, mas também da compreensão de que somos luz e sombra e como que a gente reconhece, acolhe e integra tudo isso, né? Opa! Mas você quer participar, amor? Fala, oi, eu sou a Cacau. Peraí. Opa, bebê, cuidado. Tá. Então, vamos lá. Se a gente pensar agora na chama trina, ela é justamente composta pelos 3 primeiros raios cósmicos que dão origem a todos os outros. Então é a união dessa trindade que é a essência necessária para que a gente manifeste também as chamas branca, verde, rubi dourado e a violeta, né? Que a gente trabalhou um pouquinho hoje e ainda vamos trabalhar. Mas hoje eu decidi trazer um pouquinho mais sobre a chama trina, né? Que é basicamente a origem de tudo isso, né? Lembrando que a gente está falando dos raios cósmicos da Grande Fraternidade Branca. E a Grande Fraternidade Branca, para quem não sabe, ela pode ser compreendida, por exemplo, como um grupo de seres iluminados, né, que já não estão neste plano, e que auxiliam a evolução no planeta Terra, né, a evolução de todos nós. E a relação da chama trina, ela está justamente com esses raios cósmicos, né? Então, como eu falei, a gente tem o azul, que tem o mestre Moria e tem Arcanjo Miguel. Tem o amarelo dourado, que é o mestre Buda, pode ser Lanto, Confúcio, Kuthumi, e o rosa da mestre Rovena. E aí, como que a gente vai ativar essa chama trina? A gente vai fazer hoje um pouquinho de... é uma breve meditação para a gente ativar essa chama trina. Bom, você pode, se preferir, você pode ficar sentada ou em pé. E aí você pode colocar as 2 mãos no peito, em frente ao coração, para sentir
sentir a respiração, sentir as batidas do coração. Freia. Então, mantenha os olhos fechados, vai se percebendo internamente, observa a sua respiração, percebe os seus batimentos cardíacos e convida a sua egrégora de luz, a sua sabedoria interior vai convidando essa egrégora para o seu coração. Intenciona visualizar a chama trina agora crescendo no seu coração, desejando e visualizando-a crescendo e se expandindo por todo o seu corpo, envolvendo você totalmente. Então visualiza e intenciona essa chama azul, dourada e rosa se expandindo do seu coração para todo o seu corpo e atravessando os poros, a pele, envolvendo você. Então decrete: eu estou ativado na chama trina que eu sou. Eu estou ativada na chama trina que eu sou. Eu estou ativada na chama trina que eu sou. Sinta essa conexão dentro de você e permita que o próprio universo, interior e exterior, tragam para você sabedoria, poder, vontade e amor divinos. Abra-se para receber e perceber em seu corpo, em sua mente e em seu espírito essa energia. Então você pode colocar as mãos unidas em frente ao peito e agradecer. Agradecer a você mesma, agradecer ao universo por essa conexão e reconhecer o que você recebeu e o que você potencializou. E ainda nessa conexão, e ainda de olhos fechados, você pode repetir mentalmente, ou em voz alta se preferir. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim, e do meu amado Santo Cristo pessoal, eu invoco os amados Hélios e Vesta e a chama trina do amor, da sabedoria e do poder no coração do grande sol central. O amado Elmória, o amado Senhor Lanto, o amado Paulo Veneziano, o amado e poderoso Vitória, a amada deusa da liberdade, os 7 poderosos Elohim, os amados Gurumá e Lanelo, todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, a vida elemental, do fogo, do ar, da água e da terra. Para que equilibrem, façam brilhar, expandir e intensificar a chama trina no meu coração, até que eu manifeste tudo o que sou e todos os vestígios da natureza humana sejam eliminados. Exercei absoluto domínio e controle sobre os meus 4 corpos inferiores e pelo poder do 3 vezes 3 fazei com que eu e todas as manifestações da vida sejamos elevados à gloriosa ressurreição e ascensão na luz. Equilibra a chama trina em mim, amado eu sou.
Equilibra a chama trina em mim, amado eu sou. Equilibra a chama trina em mim, amado eu sou. Equilibra a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Equilibra a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Equilibra a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Equilibra a chama trina em mim, que aumente a toda hora. Equilibre a chama trina em mim, que aumente em toda hora. Equilibre a chama trina em mim, que aumente a toda hora. Equilibra a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Ele equilibra a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Equilibra a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Faz brilhar a chama trina em mim, amado eu sou. Faz brilhar a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Faz brilhar a chama trina em mim, que aumente a toda hora. Faz brilhar a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Expande a chama trina em mim, amado eu sou. Expande a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Expande a chama trina em mim, que aumente a toda hora. Expande a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Intensifica a chama trina em mim, amado eu sou. Intensifica a chama trina em mim, exerce o teu domínio. Intensifica a chama trina em mim, que aumente a toda hora. Intensifica a chama trina em mim, amor, sabedoria e poder. Respira fundo. E com toda a fé, eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Assim é, assim está feito. Vocês podem continuar nessa vibração de conexão e ativação da chama trina. Essa é a chama violeta que aqui vem pra transmutar e anuncia a nova era que vai comandar sobre a terra. Essa é a chama violeta que aqui vem pra transmutar que anuncia a nova era que vai comandar sobre a terra. Ela é um presente do meu mestre que já chegou para assumir. É coração, cabeça e mão de quem com ele for seguir. Ela é um presente do meu mestre que já chegou para assumir. É coração, cabeça e mão de quem com ele for seguir. Bom, hoje eu trouxe o baralho das fadas. Das fadas? Não, desculpe. Das plantas, das ervas. Enquanto eu embaralhava já caiu, então a gente vai utilizar, que é a camomila. E a camomila, ela fala justamente sobre a paz interior.
E acho que faz bastante sentido, né, com o que a gente está falando hoje, que é justamente a gente buscar essa conexão interna e através do autoconhecimento, da autoaceitação e da integração das nossas partes, conseguir alcançar esse equilíbrio que pode nos levar à paz interior. E essa paz, ela pode ser desafiadora, porque normalmente a nossa mente, ela não para, né? Então ela tá em constante trabalho ali, pensando várias coisas, dizendo pra gente várias coisas que muitas vezes não são reais e tiram a gente do nosso momento presente, do nosso agora, e a gente fica pensando em várias coisas que podem vir a ser ou que já foram, né? Então demanda trabalho, né? Trabalho interno, prática, para a gente conseguir alcançar esse estado meditativo de presença no aqui, no agora, em nós mesmos. Que foi, bebê? E então alcançar essa paz interior. Então é o que desejo a todos nós nessa noite, que a gente alcance essa paz interior. Agora que o Salvador lhe entregou a autoridade, tá começando um novo tempo pra quem tiver maturidade. Agora que o Salvador lhe entregou a autoridade, tá começando um novo tempo pra quem tiver maturidade. Ao caminhar pro interior, usar a chave do amor, que é hora de se transformar. Quem aqui quiser continuar, ao caminhar pro interior, usar a chave do amor, que é hora de se transformar. Quem aqui quiser continuar. Gratidão, namastê e até amanhã.